Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso passeio histórico pelos modelos atômicos? Na aula de hoje nós veremos mais um modelinho agora, o modelo de Sommerfeld. Vamos ver juntos então. Lembram-se então que Bohr, a partir das emissões formadas por lâmpadas contendo gases a baixa pressão, como no exemplo aqui da lâmpada de hidrogênio, passando essas emissões por um prisma, Bohr percebeu então que o espectro formado não era contínuo, como quando nós temos a luz solar ou a luz de um filamento de uma lâmpada incandescente. Diferentemente do que acontecia com a luz branca, que nós tínhamos o espectro completo, os gases apresentavam apenas essas bandas com algumas cores, e Bohr conseguiu, a partir disso, postular a existência de níveis de energia. Lembram-se então que nós falamos, a partir do Bohr, nós temos a descoberta dos níveis de energia, que nós vamos representar pela letrinha N. Então nós temos aqui, olha só, N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são os níveis ou camadas de energia que o elétron podia assumir ao redor do núcleo. E essas camadas também são representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Então aqui nós temos as camadas de K até Q, as 7 camadas ou níveis de energia, e aí nós temos o númerozinho N associado a cada uma delas. A camada K é o nível 1, a camada L o nível 2 e assim por diante. E nós falamos também que o N era o número quântico principal. Nós vimos que cada elétron ele vai ter 4 números quânticos associados a ele, mas nós falaremos melhor sobre isso na aula específica sobre os números quânticos. Mas nós já vimos então que o N, o nível de energia, é o primeiro número que vai identificar um elétron, tá legal? Então é o primeiro número quântico associado a um elétron. Hoje nós veremos o segundo número quântico. A descoberta dos níveis de energia foi baseada no espectro descontínuo emitido então por alguns gases, como aqui no exemplo que nós estamos vendo. Acontece que com o desenvolvimento de espectroscópios mais modernos e com melhor resolução, novas descobertas foram feitas e se perceberam que aquelas bandas que eram formadas pelas emissões de gases a baixa pressão, na verdade eram compostas por outras bandas mais finas ou raias ainda mais finas, e isso levou a interessantes conclusões. Vamos acompanhar então. Com a utilização de espectroscópios mais modernos, os cientistas perceberam que aquelas bandas agora são formadas, olha só, por bandas ou raias ainda mais finas. E aí um físico então chamado Sommerfeld vai chegar a algumas conclusões a partir dessas raias finas que compunham as raias maiores. Sommerfeld vai descobrir então os subníveis de energia representados agora pela letra L. A partir então, pessoal, das emissões dos gases que formavam aquelas bandas específicas com colorações e comprimentos de onda, portanto, específicos, Bohr chegou à conclusão de que os elétrons ocupavam níveis fixos de energia ao redor do núcleo. Agora, quando Sommerfeld percebe que, na verdade, aquelas emissões elas ainda podiam ser divididas em emissões menores, mais específicas ainda, ele percebeu que esses elétrons, dentro de cada nível, podiam ocupar apenas determinados subníveis e conseguiu, portanto, descobrir a existência de subníveis dentro daqueles 7 níveis que o Bohr tinha descoberto. Vamos acompanhar isso com mais detalhe? Então, pessoal, para nós sabermos dentro de cada nível de energia quantos subníveis existem, nós vamos utilizar a fórmulazinha aqui que nos diz que o L é igual ao N, sendo que o N aqui é a camada, o nível que nós estamos trabalhando, menos 1. Olha só, vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos então aqui as nossas 7 camadas ou 7 níveis de energia que são representados pela letra N, que vai então de 1 até 7. Quando nós aplicamos a nossa formulazinha aqui para a primeira camada, por exemplo, olha só, N é igual a 1. Jogando então na nossa formulazinha aqui, nós teríamos o seguinte resultado. O L então é igual a N, nesse caso na camada 1, o N é 1, menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então olha lá, nós temos na camada 1 apenas o subnível 0. E na camada 2, se nós colocarmos na formulazinha ali N menos 1, 2 menos 1, nós teremos o resultado que o L é igual a 1. Isso significa que nós temos agora, na camada, no nível 2, nós temos os subníveis 0 e 1.
E no n igual a 3, no nível 3, claro, 3 menos 1, n menos 1, 3 menos 1, nós teremos aqui o resultado 2. Então, na camada 3, no nível 3, nós teremos agora os subníveis 0, 1 e 2. E assim por diante, tá legal, pessoal? Na camada 4 até o subnível 3, na camada 5 até o subnível 4 e assim por diante, tá legal? Acontece que, experimentalmente, quando nós chegamos aqui na camada 5, embora teoricamente nós pudéssemos ter até o subnível 4, isso nunca foi observado na realidade. Quando nós chegamos aqui na camada 5, os subníveis 4, 5 e 6, eles nunca foram observados na prática, tá legal? Na prática, então, nós só conseguimos observar os subníveis 0, 1, 2 e 3. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor neles. Olha só, pessoal, então, nós sabemos que os subníveis observados na prática são os subníveis 0, 1, 2 e 3. E cada um deles ganhou uma letra também para representar. O subnível 0 foi chamado de S. Não é importante para nós saber isso, mas só para vocês terem esse conhecimento, o Szinho aqui representa a palavra sharp, tá joia? Sharp significa agudo ou afiado. O subnível 1, ele é representado pela letra P, que vem de principal, né? O principal. O subnível 2, ele é representado pela letra D, de diffuse ou difuso. E o subnível 3, ele foi representado, então, pela letrinha F, de fine, que é fino, tá joia? Então, o mais importante é nós sabermos aqui que os subníveis 0, 1, 2 e 3 são representados, então, pelas letrinhas S, P, D e F. Olha lá, então, quando nós olhamos ali em cada camada, nós sabemos que na camada no n igual a 1, que é a camada K, nós vamos ter apenas o subnível 0. Olhando aqui, pessoal, o subnível 0 corresponde ao Szinho, tá joia? Então, nós vamos ter apenas o subnível S. Na camada 2, nós temos, olha só, L igual a 1. Isso significa que eu tenho os subníveis 0 e 1. O subnível 0 é o S e o subnível 1 é o P. Então, aqui nós vamos ter o S e o P. Na camada 3, o L é igual a 2, então eu vou ter os subníveis 0, 1 e 2, ou seja, S, P e D. Aqui na camada 3, nós vamos ter os subníveis S, P e D. E na camada 4, ela é completa, tem todos os subníveis conhecidos, o S, o P, o D e o F, porque o seu L é igual a 3. Na verdade, pessoal, quando nós chegamos na camada 5, embora estariam previstos mais subníveis, eles poderiam ser chamados de G, H, I, J, seguindo o alfabeto, isso nunca foi observado, como nós já falamos. E eu mostrarei para vocês, lá na nossa aula de distribuição eletrônica, quantos subníveis nós temos aqui. Mas só para vocês terem essa informação, aqui no n igual a 5 nós teremos apenas o L igual a 3, ou seja, os 4 subníveis conhecidos, S, P, D e F. E na camada 6 nós teremos apenas os subníveis S, P e D. E na camada 7, apenas os subníveis S e P já foram observados nos átomos conhecidos. Então, nós conhecemos agora o segundo número quântico, o número quântico representado aqui pela letrinha L, que é chamado de número quântico secundário ou azimutal. Como eu disse para vocês, pessoal, os números quânticos nós estudaremos eles numa aula específica, mas nós já conhecemos 2 dos 4 que identificam um elétron. Nenhum elétron possui os 4 números quânticos iguais, tá legal? Mas nós vamos falar muito melhor sobre isso na aula específica sobre números quânticos. O importante agora é que nós já sabemos que além de um nível, o elétron vai estar dentro daquela camada, dentro daquele nível de energia que nós identificamos pela letrinha N, o elétron também vai estar num subnível específico que é identificado pela letrinha L. Então, N e L são já os 2 números quânticos que nós conhecemos para identificar um elétron dentro de um átomo, tá legal? E agora esse número quântico é chamado de secundário porque indica o subnível de energia, ou então azimutal. E azimute vem de localização. Então nós veremos já já que esses subníveis eles possuem uma localização no espaço e é por isso então que eles são chamados de azimutal.
Então, pessoal, outros cientistas, a partir desses conhecimentos então gerados por Sommerfeld, eles conseguiram identificar o número de elétrons que teoricamente poderiam estar em cada camada ou em cada nível de energia. E para saber isso, basta aplicar a formulazinha 2n², onde o n aqui corresponde à camada ou ao nível de energia, é o número quântico principal. Vamos ver então aqui os exemplos com as 7 camadas ou com os 7 níveis que nós conhecemos, né? O n igual a 1, nós lembramos, é a camada K, L, M, N, O, P e Q, não é isso? Então, olha só, aplicando a formulazinha aqui, olha só, n igual a 1. Se eu substituir na nossa fórmula o 1 aqui no lugar do n, eu vou ter então o 1 aqui elevado ao quadrado multiplicado por 2. 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, 1 vezes 1, 1. Multiplicado por 2, 2 vezes 1 é igual a 2. Isso significa, pessoal, que na primeira camada eu posso ter no máximo 2 elétrons. O que vai acontecer na camada 2? Vamos substituir aqui o n igual a 2 na formulazinha, olha só, 2 vezes n ao quadrado, não é isso? Então, se eu substituir ali, eu vou ter 2 que multiplica o n aqui na segunda camada é 2, então eu vou ter 2 vezes 2 elevado ao quadrado, que se nós fizermos essa conta, 2 vezes 2 aqui, 2 ao quadrado, é igual a 4, 2 vezes 4, nós chegamos ao resultado 8, tá legal? Então, olhando ali, nós temos aqui, substituindo o n pelo número 2, que corresponde ao segundo nível de energia, nós teremos então ali até 8 elétrons podem estar nessa camada. E no n igual a 3, é só substituir o 3 ali no lugar do n, e aí 3 ao quadrado é 3 vezes 3, nós sabemos que é 9, multiplicado por 2, 2 vezes 9, nós chegamos a 18 elétrons na terceira camada. Na camada 4, vamos substituir o 4 aqui também no lugar do n, 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 4 é 16, multiplicado por 2, 2 vezes 16, nós chegamos a 32 elétrons na quarta camada. Quando nós chegamos lá na camada 5, teoricamente, nós teríamos apenas que substituir o 5 ali no lugar do n, não é isso? E aí, 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, é 25, vezes 2, nós chegamos então a 50 elétrons. Na camada número 6, substituindo ali 6 vezes 6, é 36, vezes 2, nós teremos então 72 elétrons que, teoricamente, poderiam ocupar essa camada. E na camada número 7, nós teríamos ali, é claro, 7 vezes 7, 49, multiplicado por 2, 98 elétrons, então, teoricamente, poderiam ocupar a sétima camada. Acontece que, como eu falei para vocês, como nós não temos alguns subníveis que estariam previstos para as camadas 5, 6 e 7, também esse número de elétrons nunca foi observado, tá joia? Nós nunca observamos 50 elétrons na camada 5, nem 72 na 6, nem 98 na 7. Nós veremos na aula de distribuição eletrônica que na camada 5 nós teremos na realidade apenas 32 elétrons, na camada 6, 18 e na camada 7, 8 elétrons. Então, como nós falamos, pessoal, agora nós temos essa ideia de orbitais. Agora nós vamos ter então a criação da ideia de orbitais. Dentro de cada nível de energia, eu vou ter orbitais diferentes. Nós teremos os orbitais correspondentes aos subníveis de energia, S, P, D e F. Vamos dar uma olhadinha neles então? Olha só, pessoal, o orbital S ele é um orbital esférico onde o elétron então gira em torno do núcleo em órbitas circulares. Já o orbital P, ele tem esse formato aqui que parece um halter, não é isso? E ele pode estar nas 3 direções aqui de um plano cartesiano tridimensional, não é isso? Olha só, o eixo X, o eixo Y e agora, pessoal, o eixo Z. Vocês têm que imaginar esse eixo aqui saindo do computador de vocês, tá joia? Essa parte aqui vai lá para trás do computador de vocês e essa outra parte aqui é como se ela estivesse saindo do computador de vocês aqui para dar essa ideia tridimensional. Então, perceberam? O orbital S ele é um orbital circular ou esférico. Já os orbitais P, D e F, eles são orbitais elípticos, tá joia? Eles não são circulares, ao contrário do que acreditava Bohr. E o que significa orbital, pessoal? O orbital, na verdade, é a região do espaço onde é máxima a probabilidade de nós encontrarmos o elétron. Então aqui, quando a gente fala de um elétron num subnível P,
nós teremos, então, se ele for do eixo PY, essa aqui seria a região onde seria máxima para nós a probabilidade de encontrar esse elétron. Seguindo aqui, pessoal, nós temos agora Sommerfeld dizendo que para cada camada eletrônica N, há uma órbita circular, que é o subnível S, e N-1 órbitas elípticas. Para cada camada, para cada nível de energia, que é representado pela letra N, nós teremos sempre o subnível S, que é o primeiro, e ele é circular ou esférico, e os outros todos serão elípticos, tá joia? Por isso, então, sempre um circular e N-1 esféricos. Se eu tenho N subníveis e um é circular, nós vamos então ter N-1 que serão elípticos, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui na prática. Olha só então, pessoal, aqui as nossas camadas indo de K até Q e representadas aqui pelo seu númerozinho, o N, não é isso? A camada K tem N igual a 1, a camada L N igual a 2 e assim por diante até a sétima camada ou nível de energia. Então, segundo agora essa teoria do Sommerfeld, na camada 1 eu terei o quê? Uma órbita circular, que é o subnível S, e N-1 órbitas elípticas. Então aqui eu vou ter quantas órbitas circulares? Uma. E quantas elípticas? N-1. Olha só. Então, pegando a nossa formulazinha aqui, N-1, para a camada 1, eu vou substituir então 1 aqui no N. Olha só, 1 menos 1 é igual a 0. Então, na primeira camada, eu tenho apenas uma órbita circular e 0 órbitas elípticas, tá joia? Porque eu tenho apenas o subnível S, que é circular. O que vai acontecer agora na camada L, pessoal? Na camada L, que tem N igual a 2, eu terei o quê? Sempre uma órbita circular, representada pelo subnível S, e quantas órbitas elípticas agora? Vamos substituir agora, N não é igual a 2? Então vamos fazer aqui 2 menos 1, que é igual a 1. Então eu vou ter o quê? Uma órbita circular e uma órbita elíptica, que são os subníveis, então, S, que é circular, e P, que é elíptico. No subnível 3, vocês concordam? N-1 é 2. Então eu vou ter uma órbita circular e duas órbitas elípticas. Está aqui uma órbita circular, que é o subnível S, e duas elípticas, os subníveis P e D. E assim por diante, pessoal. No subnível 4, nós vamos ter uma órbita circular e 3 elípticas, a circular sempre o subnível S, e os outros 3 aqui vão ser elípticos. Já na camada 5, embora estejam previstas 4 órbitas elípticas e uma circular, na prática nós somente observamos uma circular, aqui a S, e 3 elípticas. Embora nós pudéssemos ter aqui o subnível G também, ele está previsto na teoria, mas na prática nunca foi observado o elétron nesse subnível. Então a mesma coisa vai acontecer aqui na camada P, de número 6, onde nós deveríamos ter 5 órbitas elípticas e uma circular, mas nós teremos na prática apenas o subnível S, que é circular, e 2 elípticos, o P e o D. Já aqui na última camada, no nível 7, ao invés de 6 órbitas elípticas e uma circular, nós teremos apenas uma circular e uma elíptica, pelo menos até hoje, nos átomos observados na prática. Então tá aqui, pessoal. Esse é o modelo de Sommerfeld. Então, é um modelo já bastante mais complexo que apresenta agora, além dos níveis, também os subníveis de energia que os elétrons podem ocupar. Com isso, nós vimos já o que é o nosso segundo número quântico, ou número quântico azimutal. O número quântico secundário ou azimutal, representado pela letrinha L, é o segundo número quântico que nós vamos ter que utilizar para localizar, para identificar um elétron no átomo, tá legal? Vamos resolver alguns exercícios então sobre esse modelinho? Olha esse exercício, pessoal. Na visão de Sommerfeld, o átomo é: letra A, uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível? Não. Qual foi o cientista que propôs esse modelo atômico, pessoal? Lembra-se? Foi o primeiro atômico que nós vimos, lá o da esfera maciça da bola de bilhar, que foi proposto por Dalton. Então esse daqui é o modelo de Dalton. Letra B. Então o átomo é uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados. Não, também não. Quem que propôs esse segundo modelo atômico mesmo, pessoal? Nós vimos lá, foi o Thomson. Então esse daqui é o modelo de Thomson.
Olha a letra C. Então, o átomo é constituído por camadas eletrônicas contendo órbita circular e órbitas elípticas. Exatamente. Foi isso que nós vimos aqui. Esse é o modelo de Sommerfeld e está correto. A letra C, portanto, é o nosso gabarito. Sommerfeld vai nos dizer que nas camadas eletrônicas nós vamos ter uma órbita circular, que é o subnível S, e também vamos ter órbitas elípticas, que são os subníveis P, D e F. Vamos dar uma olhadinha então só na letra D, que deve estar errada. Diz que o átomo é constituído por núcleo e eletrosfera, em que todos os elétrons estão em órbitas circulares. Não, esse daqui, pessoal, é o modelo de Rutherford Bohr. Então, nesse modelo aqui, aí sim os elétrons todos estariam em órbitas circulares. Então, olha só, esse exercício nós conseguimos aproveitar para fazer uma revisão dos modelos que nós já estudamos, não é isso? Qual a diferença, então, entre o modelo de Rutherford Bohr e agora o modelo de Sommerfeld? A diferença está nos orbitais, nos subníveis de energia e também, então, nessas órbitas que não são sempre circulares ao redor do núcleo, mas podem também ser elípticas, tá joia, pessoal? Esse foi o grande avanço que Sommerfeld trouxe aqui para o nosso conhecimento da estrutura atômica. Vamos resolver um último exercício? Então, olha lá, pessoal. Com o passar do tempo, os modelos atômicos sofreram várias mudanças, pois novas ideias surgiam sobre o átomo. Considerando os modelos atômicos existentes, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Para Dalton, átomos iguais possuem massas iguais e átomos diferentes possuem massas diferentes. Exatamente isso que Dalton diz. Teoria aceita nos dias atuais. Não, pessoal, essa teoria não é mais aceita nos dias atuais. Lembram-se que nós falamos sobre os isótopos? Isótopos são aqueles átomos que possuem o mesmo número atômico, isso quer dizer que são átomos do mesmo elemento, mas que podem ter número de massa diferentes. Como é que isso acontece, pessoal? Como é que eu posso ter, por exemplo, dois átomos de hidrogênio com números de massa diferentes? Lembram-se, o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. Se o número de prótons é fixo para um dado elemento, o que é que pode variar? Podemos ter a variação, é claro, no número de nêutrons. Então, hoje nós sabemos, a partir dos isótopos, que o mesmo elemento ele pode variar o seu número de massa. Ele pode ter massas diferentes, porque ele pode ter mais ou menos nêutrons lá no seu núcleo, tá joia? Então, para Dalton, átomos do mesmo elemento obrigatoriamente teriam o mesmo peso, a mesma massa. Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade por causa do fenômeno aqui da isotopia. Tá joia? Letra B. No modelo de Rutherford, temos no átomo duas regiões bem definidas, núcleo e eletrosfera, a qual é dividida em níveis e subníveis. Não, pessoal, Rutherford não fala nem de níveis, nem de subníveis. Quem é que vai falar dos níveis agora? Primeiro nós teremos aqui o Bohr, não é isso? E os subníveis aqui somente com Sommerfeld. Então, letra B também incorreta. Letra C. O modelo atômico de Thomson chamava-se modelo do pudim de passas, verdade? No qual os prótons seriam as passas e os elétrons o pudim. Não, ao contrário, né, pessoal? Ele dizia, então, que nós tínhamos uma massa positiva e os elétrons negativos estariam incrustados. Então, as passas seriam os elétrons e não o contrário, tá joia? Então, aqui está incorreta também a letra C. Letra D. Para Sommerfeld, se um elétron está na camada L, este possui uma órbita circular e 3 órbitas elípticas. Vamos calcular, ver se isso é verdade, pessoal? Olha lá. Nós sabemos, então, que num átomo nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q, não é verdade? E aí nós sabemos, então, que o K tem o N igual a 1, é o nível 1, e o L é o nível 2, e assim por diante, até o Q aqui, que é o nível 7, não é isso? Bom, então o L é o nível 2. Ele nos diz, então, que se um elétron está na camada L, este possui uma órbita circular e 3 órbitas elípticas. Lembram-se que nós falamos que para nós sabermos o número de subníveis de uma camada, nós vamos utilizar a formulazinha L é igual a N menos 1. Tá joia? Aqui, como na camada L o N é igual a 2, vamos substituir aqui então
L é igual a 2 menos 1, isso vai ser igual a 1. Então, na camada L, na camada 2, nós teremos apenas os subníveis 0 e 1, tá legal? Então, aqui nós só temos o subnível 0 e o subnível 1. Nós sabemos que o subnível 0 é o S e agora o primeiro subnível elíptico, que é o P. Então, olha lá, pessoal, nós temos um subnível circular, representado aqui pelo subnível S, e um subnível elíptico, representado aqui pela letrinha P, tá legal? Somente temos dois subníveis. E eles nos diz aqui que ele possui uma órbita circular, verdade, aqui o subnível S, e 3 órbitas elípticas, não, pessoal, apenas uma órbita elíptica, tá joia? Então, não 3, mas apenas uma órbita elíptica. Letra E. Para Bohr, quando um elétron recebe energia, este passa para uma camada mais afastada do núcleo, verdade. Cessada a energia recebida, o elétron retorna para sua camada inicial, emitindo essa energia na forma de onda eletromagnética. Perfeito, foi exatamente isso que nós vimos lá no modelo de Bohr, portanto o gabarito aqui da questão é a letra E. Tranquilo, né, pessoal? Então, o conhecimento dos modelos atômicos é muito importante e pode aparecer aí na prova de vocês. Façam sempre uma revisãozinha quando necessário, mas vocês viram aqui pelos exercícios que eu estou sempre comentando novamente, trazendo para vocês, para nós não esquecermos, os modelos que nós já estudamos. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.